Olha só, quando a gente pensa em Warren Buffett, o que vem na cabeça? Um gênio, né? Quase um oráculo dos investimentos que não erra nunca. Mas e se o maior segredo do sucesso dele não for essa genialidade toda, mas sim uma humildade gigantesca sobre a própria capacidade de prever o futuro? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia? Essa frase aqui é bombástica. Foi o próprio Buffett que escreveu isso na carta aos acionistas de 2023, depois de, 58 anos no comando da Berkshire Hathaway. Parece um contrassenso total, não é? Como assim o maior investidor do mundo diz que a maioria das suas decisões foi só, mais ou menos? É aqui que o negócio fica realmente interessante. Ele diz que todo o sucesso dele se resume a umas 12 decisões. 12, em quase 60 anos de carreira. Isso dá, sei lá, uma decisão realmente boa a cada 5 anos. Esse número faz a gente repensar tudo o que achamos que sabemos sobre ser um bom investidor. Ok, vamos para a primeira parte. A confissão do gênio e o grande problema da previsão. Basicamente, a nossa tendência de confundir os nossos modelos com a realidade. A analogia é a seguinte. Imagine um mapa de um lado e o território do outro. O mapa são as nossas teorias, nossos modelos financeiros, aquelas planilhas que parecem perfeitas. O território é a realidade. O caos, a imprevisibilidade do mercado de verdade. O erro fatal é achar que o mapa é o território. E a história tá cheia de gente que caiu nessa armadilha. O caso clássico é o do fundo Long Term Capital Management. Era gerido por gênios, ganhadores de prêmio Nobel e tudo mais, e mesmo assim quebrou de forma espetacular lá em 98. Por quê? Porque os mapas deles, por mais brilhantes que fossem, simplesmente não previram o caos do território real. Então, qual é a saída? Não é jogar o mapa fora, mas sim construir mapas melhores, mais úteis. E é o que vamos ver agora, as regras do Buffett para isso. O sistema do Buffett se baseia em 4 regras bem simples, mas poderosas. Primeiro, defina o seu círculo de competência, ou seja, só jogue onde domina. Segundo, sempre exija uma margem de segurança, um desconto. Terceiro, use o humor do mercado a seu favor. E quarto, talvez o mais difícil, admita os próprios erros publicamente. Esse primeiro ponto é brilhante na prática. Lembra da bolha da internet no fim dos anos 90? Ele ficou totalmente de fora. Não porque odiava a tecnologia, mas porque ele admitiu com todas as letras: eu não entendo esses negócios. Anos depois, ele investiu uma fortuna na Apple. Por quê? Porque ele passou a entender a Apple não como uma empresa de tech, mas como uma empresa de bens de consumo com uma legião de fãs. Então o ponto central é esse aqui. A filosofia do Buffett é, acima de tudo, defensiva. A ideia não é dar uma tacada genial atrás da outra. É, na verdade, evitar sistematicamente cometer erros grandes, erros estúpidos. Beleza? Mas como a gente traduz isso para a prática? É o que vamos ver nessa sessão. Como construir um portfólio da humildade. A ideia-chave é essa: criar um sistema de investimentos que seja forte o suficiente para aguentar o tranco não apesar dos nossos erros de previsão, mas justamente porque ele já espera que esses erros vão acontecer. Ele é construído para isso. O exercício prático é pensar em cenários. Imagina aí, sei lá, uns 3 ou 4 futuros possíveis. Um de crescimento forte, outro de estagflação, aquela coisa chata da economia parada com preço subindo, e um terceiro de crise feia mesmo. Como é que o portfólio se sairia em cada um desses cenários? A verdade é que a maioria das carteiras é pensada para um futuro só, e geralmente é o mais otimista. E olha só o próprio Buffett fazendo isso. Em 2024, a Berkshire Hathaway estava sentada em cima de 334 bilhões de dólares em caixa. Isso não é pessimismo, gente. Isso é o que se chama de alocação para o desconhecido. É o dinheiro que permite que ele espere, com toda a paciência do mundo, a oportunidade perfeita aparecer. E essa ideia de esperar, ela é muito poderosa. E tem dados incríveis por trás. O que nos leva à nossa quarta parte: o poder de tomar poucas, mas ótimas decisões. Presta atenção nesse número porque ele é chocante. Uma pesquisa que analisou 64 mil empresas no mundo todo, de 1990 a 2020, descobriu o seguinte: toda a criação de riqueza líquida na bolsa veio de apenas 2,4% das empresas. O resto, os outros 97,6%, ou destruíram valor ou foram basicamente irrelevantes. O que isso significa na prática? 2 coisas, que são o oposto uma da outra. Primeiro, é preciso ter coragem, ter convicção para apostar pesado quando uma dessas oportunidades raras aparece na frente. E segundo, que é talvez o mais difícil de todos, é preciso ter a paciência de não fazer absolutamente nada por longos períodos enquanto se espera.
É como diz aquela frase famosa que atribuem a ele: o dinheiro de verdade não está na compra nem na venda, está na espera. É a parte mais difícil do processo e também a que mais dá retorno. E para a gente fechar, vamos para a parte final. Um check-up de humildade, um exercício para aplicar tudo isso. Primeira pergunta para reflexão. Qual foi o maior erro de investimento nos últimos 5 anos? E mais importante, qual era o mapa, a tese, que parecia tão certa naquela época? Que sinais do território real foram ignorados? Fazer essa autópsia dos próprios erros é um dos hábitos mais importantes do Buffett. Segundo exercício, defina por escrito mesmo, no máximo 3 áreas ou tipos de negócio que se entende de verdade para valer. Para todo o resto, a atitude mais humilde e mais segura é admitir "eu não sei" e ficar de fora, ou então usar um fundo de índice bem amplo. E a terceira pergunta: qual porcentagem do patrimônio está em ativos que têm uma única função? Proteger contra o imprevisível. Pode ser caixa, ouro, o que for. Ativos que não costumam seguir o resto do mercado. Se a resposta for algo perto de 0, a estratégia está assumindo que o mapa está sempre correto, e a gente sabe que não é bem assim. No fim das contas, a grande lição é esta. No mundo complexo como o nosso, ser resiliente é muito mais valioso do que tentar ser preciso. O objetivo principal não é acertar o futuro em cheio, mas sim construir algo que consiga sobreviver a vários futuros possíveis. É minimizar a chance de ruína, não só maximizar os ganhos. E para fechar, fica essa pergunta. Olhando para o portfólio hoje, qual é o ativo que está ali com uma única missão? Salvar o patrimônio no caso de as melhores e mais bem pensadas ideias se mostrarem completamente erradas. A resposta para essa pergunta pode ser o maior ato de humildade e talvez o investimento mais importante de todos.